Seja bem-vindo ao Especial Saúde, onde hoje temos um convidado muito especial. António Correia de Campos não necessita de apresentação. É atualmente deputado europeu, mas os portugueses conhecem-no particularmente pelo seu trabalho como Ministro da Saúde durante 2 governos. Há quem diga que é a personalidade nacional que mais sabe de saúde no país e que tudo seria diferente se não tivesse deixado o cargo na célebre altura do encerramento das maternidades. Recentemente, Correia de Campos resolveu dar uma última lição. A quem? É o que vamos saber hoje. E foi sem dúvida impressionante. O auditório da Reitoria da Universidade Nova não tinha lugares para acolher tantos amigos que olham para o professor com um carinho muito especial. Sr. Professor, muito obrigada por estar connosco. Por este convite. Esta última lição foi para quem, de facto? Bom, a última lição foi, pode-se dizer, que foi para vários destinatários. Os primeiros destinatários, os alunos, naturalmente. Os alunos antigos, os alunos atuais, os amigos. Mas esta lição foi também para a minha consciência. Isto é, foi para fazer um pouco o balanço de 46 anos de trabalho e ver se valia a pena, se valeu a pena, se foi positiva a minha passagem por este mundo executivo da saúde, se alguma coisa deixei feito ou que possa ser útil para os outros. E esse prestar de contas acho que é absolutamente essencial. Na vida académica é um hábito muito importante, porque a última lição é também uma forma de transmitir aos sucessores, aos mais novos, um pouco da nossa experiência. Não queremos que eles façam como nós, exatamente, queremos que eles façam diferente de nós, que se fizerem diferente será pelo menos mais criativo, mas também uma forma de continuidade. Esperava tanta gente? Porque não havia mais lugares. Bom, quer dizer, eu não estive por dentro do processo de convocatórias, mas talvez não esperasse... Foi bem conseguido. Talvez não esperasse tanta gente, esperava uma sala compostinha. Estes sistemas da saúde não costumam suscitar grande entusiasmo, mas estavam muitos amigos da saúde, certamente, mas também de fora da saúde e com discípulos. Até colegas do meu liceu estavam, o que foi muito gratificante. Vieram de propósito, de fora de Lisboa, do norte e do centro, para aqui estar. Não é muito cedo para dar uma última lição? Esta é uma última lição formal, que tem, digamos assim, uma certa praxe. Não tem nenhuma regra escrita, nem tem nenhuma formalidade, mas é uma praxe que a Universidade concede aos académicos que terminam a sua vida ativa regular. É evidente que eu uso a palavra regular porque depois há a vida ativa irregular que vai continuar a passar-se e, portanto, eu estou naturalmente disponível para continuar a colaborar com a minha universidade e com outras. E olha, daqui a 2 semanas tenho uma aula na minha escola e, portanto, a vida continua. No fundo, é uma fórmula de também deitar cá para fora aquilo que fez durante esses 45 anos. E a conclusões chegou, professor? Eu acho que... Ao escrever a última lição... Eu fui uma pessoa muito privilegiada, de certa forma, porque eu acompanhei, nos 46 anos da minha vida ativa, acompanhei todas as transformações fantásticas que se operaram na saúde em Portugal. Eu passei de um sistema de saúde que não era público, em que a responsabilidade do Estado vinha em 6º lugar na lista dos responsáveis pela saúde dos cidadãos, e para um sistema inteiramente universal, em que logo em 71 o Estado passou a ser o responsável número 1 e depois em 75, 76, com a criação do Serviço Nacional de Saúde, que foi legislado em 78, passou a ser uma responsabilidade do Estado sobre a saúde de todos os cidadãos. Isso acompanhei todas essas vivências num período em que a esperança de vida era muito pequena, a mortalidade infantil muito alta, a qualidade dos serviços era muito má, os hospitais eram praticamente só para pobres ou indigentes, começavam a ser, porque tinham os melhores recursos, e têm, como sempre hoje, os melhores recursos humanos, começavam a ser procurados nas situações mais complexas. E, portanto, vivi toda essa evolução que acompanhei aqui, fiz o meu curso de administração hospitalar em França, no estrangeiro, visitei talvez literalmente centenas de hospitais, visitei muitos países, depois fiz consultoria em muitos países sul-americanos, da África,
da Oceânia, da Oceânia não, mas do Sudeste Asiático, do Norte da Europa, do Leste da Europa, e, portanto, adquiri uma experiência e fui, de certa forma, um privilegiado. Foi um homem que mudou com essa evolução? Não, eu fui sempre... Quer dizer, é evidente que vai-se mudando sempre. Mudou de opinião, de ideias, de tudo isso? Por exemplo, a sua passagem pelo Banco Mundial? Sim, a minha passagem pelo Banco Mundial coincidiu com a década das reformas dos sistemas de saúde. Foi entre 92 e 95, e a década de 90 foi a década das grandes reformas da saúde. E, portanto, havia um ambiente muito reformista, muito reformador, se quisermos, que era muito impulsionado pelo Banco Mundial no sentido de modernizar os sistemas universais que estavam em alguns países, por exemplo, nos países africanos, os países menos desenvolvidos, estavam a ser absolutamente canibalizados pelos mais ricos, absolutamente aproveitados pelos mais ricos, sem deixar nenhum recurso para os pobres. E nos países mais desenvolvidos, como o nosso, estavam a gerar desigualdades crescentes, porque há até uma frase interessante que diz o seguinte: todos no Serviço Nacional de Saúde somos todos iguais, mas há uns que são mais iguais que outros. Isto é, o acesso à saúde é mais fácil para aqueles que têm uma proximidade cultural maior com os prestadores, que conhecem o sistema, que sabem mexer-se no sistema. E isso, digamos, estava a tornar os sistemas de saúde um pouco injustos. E por isso, esse pêndulo reformista, dando aos hospitais obrigações, mais responsabilidade, mas também mais autonomia, obrigações de uma gestão de tipo empresarial, remodelando dramaticamente os cuidados de saúde primários, tornando-os mais próximos do cidadão, tornando os profissionais de saúde responsáveis perante os cidadãos, desenvolvendo o empoderamento, como se diz, o empowering dos doentes sobre o próprio funcionamento do sistema. Isso passou-se depois, já nos primeiros 10 anos deste século, e foi muito importante, foram grandes mudanças que eu presenciei. Portanto, hoje olha para o Serviço Nacional de Saúde com olhos diferentes do que olharia antes de ter passado por essas reformas. Vê futuro no Serviço Nacional de Saúde? Sim. Há um ponto que é comum e que é essencial, que é a universalidade do acesso, que é o facto de o acesso não ser condicionado à capacidade de pagar. Esse é o ponto mais importante. O acesso é condicionado à necessidade e não à capacidade de pagar. Portanto, quem mais necessita, quem tem necessidade de cuidados urgentes ou emergentes, deve ser imediatamente assistido. Quem precisa de cuidados, mas não de forma emergente, nessa altura, também deve ser assistido. Continua a ter uma visão pública da saúde e da política, digamos assim, no fundo. Não tenho a menor dúvida que os sistemas públicos são os sistemas mais justos, mais equitativos e, se a gente olhar ao mundo, são os sistemas de melhor qualidade. Repare, os Estados Unidos, e até os mais eficientes do ponto de vista de custo-efetividade. Repare que os Estados Unidos devem ir já quase perto dos 16% ou 17% no PIB, de gastos na saúde no PIB, em saúde no PIB. A França está para aí pelos 13, 14, que é um sistema convencionado. Nós estamos pelos 10,5%. A Alemanha deve estar nos 12 ou 13 também. E o Reino Unido estará provavelmente aí a 9%. Claro. Portanto, os sistemas públicos acabam por ser os sistemas mais eficientes, mais justos e mais eficientes. O que é que nós queremos mais? Para que é que havemos de andar a fazer experiências com privatizações? Esta crise não pode mudar radicalmente a visão que nós temos da saúde na Europa? Esta crise pode desmantelar tudo. Esta crise pode desmantelar o Estado Social. Se não se atalhar à crise, se não encontrarmos almofadas para a crise, se não encontrarmos redes de apoio social para a crise, se não encontrarmos forma de a crise ser mais espaçada no tempo, isto é, de a recuperação ter mais tempo, ao contrário daquilo que dizem alguns dos nossos governantes, que dizem não queremos mais tempo nem mais dinheiro, tudo duas mentiras pegadas. Claro que provavelmente vamos ter que pedir mais dinheiro e provavelmente vamos precisar de mais tempo. Portanto, enfim, os governantes sempre julgam que precisam de injetar otimismo desta forma. Eu penso que não se injeta otimismo desta forma, mas enfim,
É lá com eles, eles é que estão hoje no pódio das Claro, responsabilidades. claro. Mas é um problema que é europeu, não é só português. O problema é europeu, mutatis mutandis, Claro, em função da riqueza de cada país, em função da crise de cada sistema. Mas, olha, deixa-me que lhe diga, à medida que conheço outros sistemas estrangeiros, eu fico com uma enorme apreciação pelo Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, pelo nosso, sim. Pelo nosso. Fizemos, porventura, algumas escolhas mais dispendiosas, por exemplo, mas que também tiveram resultados fantásticos. Repare, na Inglaterra, uma grávida na Inglaterra não vê um médico durante toda a gravidez. Vê uma enfermeira. Claro. E é a enfermeira que lhe faz o parto. Se tudo correr bem, a não ser que seja uma situação de patológica ou de risco, nessa altura é diferente. Claro. Na Alemanha, que é o país mais rico da Europa, não há anestesia epidural no parto. E, portanto, normal nós em Portugal não só temos anestesia epidural a todas as horas do dia e da noite. Exagerou-se, já lhe respondo. A toda a hora do dia e da noite. Temos quantas ecografias a mama precisar. Temos pediatra no momento do parto. Em todos os hospitais públicos há um pediatra disponível para assistir à criança recém-nascida. Isto são conquistas fantásticas. A parte positiva destas conquistas foi a nossa espetacular baixa da mortalidade infantil, perinatal, neonatal, a capacidade de recuperar prematuros de muito baixo peso. Tudo isso damos lições ao mundo, não tenha dúvidas nessa matéria. Agora, pode-se perguntar, uma parte destes recursos, se não afetassem a vida destas crianças, poderiam ser destinados, por exemplo, para os cuidados a idosos ou para a saúde mental. Ou para o cancro. Ou para a luta contra o cancro. Embora em cada um desses setores as coisas também estejam, digamos assim, a fazer-se. Demoramos muito mais nos cuidados de saúde a idosos, mas agora estamos, felizmente, a arrancar. Isso foi uma conquista sua, cuidados continuados. Não foi uma conquista minha, quer dizer, foi uma conquista de centenas ou milhares de pessoas do país. Foi o senhor que implementou, digamos assim. Agora, eu tive a sorte de reunir uma equipe que foi capaz de pegar na ideia e tive a sorte também, sabe de quê? Das verbas do Totoluto. Pois está bem, do Euromilhões. Há quem queira acabar com essa vertente. Já viu-se se acabarem com isso? Eu não sei quanto é que hoje rende o Euromilhões, não sei, é possível. O Euromilhões tinham um capital inicial que imaginámos que pudesse servir para o investimento nessas unidades e depois tinha um rendimento que nós sabíamos que não iria cobrir ao terceiro ano, já não iria cobrir o ritmo de crescimento que nós queríamos imprimir ao sistema. Nós queríamos, em 5 anos, construir 1/3 dos lugares, depois acabámos por acelerar as metas para fazê-lo em 3 anos e é evidente que era necessário encontrar outros meios de financiamento. Agora, isso foi... Deixa-me fazer uma referência. Quem me lembrou que existia essas verbas do Euromilhões foi a minha querida amiga Maria José Nogueira Pinto, que hoje já não está connosco, mas que me avisou quando eu entrei pela segunda vez no governo, disse, olha, há esta verba, você veja se consegue apanhar alguma coisa para os velhinhos. Aproveita. Sabe, nunca foi muito, foi sempre qualquer coisa como 16,8% das receitas totais. Mas deu para fazer muita coisa. Mas deu para fazer muita coisa. E eventualmente para se continuar. O que é que sentiu quando percebeu que não tinha conseguido passar a mensagem do encerramento das maternidades e de alguns SAPs, etc. E teve de sair do... Ouça, neste momento há 2 escolhas que se podem fazer. Eu podia ter feito uma escolha que era, num desses hospitais, havia 2 hospitais que estavam a resistir, digamos assim, 2 concelhos, 2 municípios que estavam a resistir a fazer um acordo com o Ministério da Saúde. Com os outros todos tinha feito o acordo, com uma dilatação temporal para fazer a substituição do SAP por uma urgência, ou por uma ambulância, ou por, enfim, por unidades de saúde familiares, etc. Em 2 casos. Eu podia ter chegado a cada um desses 2 casos e dizer, bom, eu aqui desisto, vocês não querem aderir a este programa, vão se arrepender mais tarde, mas eu não insisto mais convosco. Podia ter feito isto. Só que se eu tivesse feito isto, os outros vinham-me pedir o mesmo. E, portanto, eu não conseguia fazer reforma nenhuma. E, portanto, há momentos em que tem que se ter a coragem de arriscar tudo para que a reforma continue.
Se eu não tivesse arriscado tudo nessa altura, hoje não teríamos a resolução dos problemas, o plano de urgências no terreno, as unidades de saúde familiares montadas, as ambulâncias a funcionarem, os helicópteros, etc. O sistema de emergência médica, que é absolutamente um dos melhores, provavelmente, da Europa. Mas a política é injusta, professor? Sentiu isso? Sentiu-se injustiçado de estar a fazer uma coisa que era boa para as populações e que não... Eu senti-me libertado, antes de mais. Antes de mais, senti-me libertado porque era... Mas a saúde é uma paixão sua. Uma pressão física muito grande. Uma pressão física e psicológica muito grande. Trabalhar muito, dormir pouco, ser constantemente incomodado, todos os dias vir uma catadupa de más notícias, ter que gerir uma situação mediática que me ocupava metade do meu tempo livre, não ter tempo para pensar decentemente, não ter tempo para planear os passos seguintes, ou não ter o tempo suficiente para planear os passos seguintes. Isso é terrível. Essa tensão é terrível e, portanto, a minha primeira sensação é uma sensação de alívio e de liberdade. Quanto ao resto, se eu tivesse ficado com alguma coisa interrompida, mas não fiquei, quer dizer, eu tinha não soube negociar com os autarcas, quando saí, costuma dizer, não negociou bem com os autarcas, é verdade. Quando saí tinha 106 maternidades, perdão, 106 unidades de saúde familiares. Tinha uma série, salvo erro, 10 serviços de salas de partos desnecessárias e encerradas. Para responder à sua pergunta, sabia ou não sabia negociar com os autarcas? Eu negociei com alguns 14 autarcas e com sucesso. Tive insucesso em 2 casos. Porque é que eu não tenho qualquer espécie de mágoa comigo próprio? Consigo. Acho que é interessante, professor, e houve pessoas que talvez não tivessem entendido a sua posição recentemente, quando, perante uma situação que à partida se poderia considerar semelhante, o senhor disse, não concordo com o Dr. Paulo Macedo relativamente ao encerramento da maternidade Alfredo da Costa. Explique-nos. Mas é completamente diferente. É justamente a antítese. A razão pela qual eu entendia que deviam ser encerradas as maternidades sem qualidade é a mesma razão que me leva a defender que a nossa melhor maternidade, a que tem reconhecidamente mais qualidade e ainda por cima a que tem reconhecidamente maior desempenho, que ela subsista até à sua integração em bloco no Hospital de Todos os Santos. É exatamente a mesma razão. Claro, pois. Num caso as pessoas, de um modo geral, não entenderam. Isso é a única medida, digamos assim, que o Dr. Paulo Macedo tomou com a qual não concorda? Ouça, Porque o senhor está muito próximo dele, não é? Na forma de pensar, na forma de... Eu não costumo pronunciar-me nem sobre os meus antecessores, nem sobre os meus sucessores no governo. Apenas direi 2 ou 3 coisas muito rápidas. Primeiro, tenho um conhecimento pessoal com o Dr. Paulo Macedo, antes dele ser Ministro da Saúde, quando ele era Diretor-Geral, e um conhecimento pessoal de grande respeito e tenho um grande apreço por ele. A ideia que eu tenho dele é que é uma pessoa com um pensamento humanístico, não veio para aqui para desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, não? Bem ao contrário, não. A maioria dos portugueses tem essa ideia de que, não, de facto, eu direi que ele quer conter os gastos e vai só por aí. Algumas pessoas estão, digamos assim, a tentar criar essa ideia. Mas não pensam que depois é uma política de terra queimada, porque depois se porventura o Dr. Paulo Macedo tiver que sair, depois dele virá certamente alguém muito pior, com intenções muito menos generosas que o Dr. Paulo Macedo. O Dr. Paulo Macedo é uma pessoa competente, é uma pessoa que se rodeou de pessoas capazes, que está extremamente pressionado, como eu nunca estive. Pela parte das finanças, não é? Pela parte financeira, como eu nunca estive. E essa pressão, porventura, pode levá-lo a não refletir, a não construir, digamos assim, a não trabalhar na reforma do sistema. Eu já tenho dito isso várias vezes, digo com amizade e apreço. Acho que ele devia passar algum tempo a preparar a reforma dos hospitais, a reforma da gestão interna dos hospitais. Porque aquilo que se vê é cortes, mas não se vê depois as medidas à margem, não é? E o que eu vi sobre uma proposta da reforma dos hospitais não gostei, francamente. Não me pareceu que aquilo tivesse pés para andar, não me pareceu que aquilo fosse uma coisa razoável. Acho que a reforma dos hospitais tem que começar a ser feita na gestão. É preciso dar mais poderes à gestão dos hospitais e é preciso dar mais responsabilidade à gestão dos hospitais. É preciso fazer numa escala muito mais complexa,
muito mais difícil, muito mais volumosa, que são as unidades dos serviços hospitalares, e preciso fazer aquilo que se fez com as unidades de saúde familiares. Isto é, dar-lhes responsabilidades. Claro. Chamar os interessados pela direção de um serviço hospitalar e dizer: vocês constituam uma equipe, digam os recursos que precisam e aqueles que querem ver dispensados do vosso serviço. Claro. Porque há muitos recursos que estão nos serviços dos médicos hospitalares, neste momento, nos serviços hospitalares, que são dispensáveis, podem ser passados para outro escalão, podem ser transferidos para outro hospital. Claro. E, portanto, se este poder for dado... Mas um médico, diretor de serviço, não pode gerir o seu pessoal. Se tem 3 ou 4 colaboradores que não servem, ele não pode transferi-los para outro sítio. Claro. E tem que poder, tem que passar a poder. E tem que passar a ter capacidade e responsabilidade, e nessa altura é essa a reforma que é preciso fazer. Os hospitais têm de mudar o paradigma de relacionamento até com os próprios doentes, ou não, professor? Os hospitais mudaram muito o paradigma de relacionamento. Olha, veja o que se passou com o Santa Maria, São João, os hospitais da Universidade de Coimbra, os grandes hospitais e os pequenos. Os hospitais fizeram um notável esforço de humanização. Melhoraram, alindaram-se, melhoraram as suas entradas, os seus atos, as suas consultas externas. Sim. Tornaram a consulta externa marcada com intervalos mais curtos. Articularam a ligação da consulta externa de especialidade do hospital com a consulta do centro de saúde. Em muitos casos, até estão a fazer ligações informáticas entre os dossiês, transferindo os dados clínicos de um lado para o outro. Não, isto vai devagar, é naturalmente uma Mas não reforma falta complexa. Planeamento em termos termos gerais? Sabe-se perfeitamente o que é que se quer. Quer dizer, o planeamento... Quando eu estive no Ministério, mandei fazer um conjunto de estudos de planeamento hospitalar que eram suficientes para podermos pôr os hospitais em marcha e agregámos vários hospitais, constituímos centros hospitalares, integramos hospitais. Já não se lembra. Os hospitais de Lisboa eram uma miríade de pequenos estabelecimentos, cada um com a sua administração, com o seu aprovisionamento, com a sua contabilidade, com a sua gestão de pessoal, a multiplicarem-se em microsistemas por todo o país, por cada um dos estabelecimentos. Juntámos tudo isso em grandes centros, com uma certa lógica, uma lógica de atração territorial, espacial. Isso foi feito no Centro Hospitalar Norte, começámos por integrar o Hospital Polivalente. Agora, a criação a abertura do Hospital de Louros vai naturalmente trazer um alívio a esses hospitais. Eles têm que ser reconvertidos, têm que ser provavelmente redimensionados. O Correio Cabral, a urgência suponho que até já terá encerrado. Já encerrou. Portanto, porque, e está a ver, e não houve nenhum drama, nem houve morte de ninguém, nem coisa nenhuma, porque naturalmente uma boa parte da urgência deve ser encaminhada. Portanto, o senhor acredita piamente que o Serviço Nacional de Saúde se vai manter num bom caminho? Vamos por partes. Num bom caminho é difícil, que o país não está num bom caminho. Está num bom caminho. Nem a economia europeia está no bom caminho, nem os líderes europeus vão no bom caminho. Os líderes europeus, que maioritariamente são líderes de direita e que entendem que devemos sofrer todos e fazer e percorrer 100 km em 10 minutos, é evidente que esses líderes não estão desfasados. Falta liderança à Europa. Estão desfasados da realidade. E também em Portugal, quer dizer, se o governo persiste em querer fazer em tempos recordes aquilo que só pode ser feito com normalidade com mais tempo, o governo vai assistir ao desemprego mês a mês, ganhar 2 ou 3 décimas e chegarmos daqui a um ano, quem sabe, se com 20% de desempregados. Hoje temos 15,3%. Portanto, é isto que o governo quer. Quer realmente aumentar o desemprego? Porque é que não vamos mais devagar nas medidas? Porque é que não negociamos? Mas não, o governo não só não quer negociar, como acha que não deve negociar e que acha que deve fazer uma espécie de papel de menino bem comportado. Foi o primeiro, ou o segundo, a subscrever o pacto orçamental, sabendo que havia eleições em França e que a situação poderia mudar depois das eleições em França. Eu acho isso uma falta de senso político, para não dizer mais. Uma total falta de visão estratégica do futuro. Podíamos ter ficado um pouquinho mais
mais calmos e depois então avançar quando houvesse o resultado da França. Professor, estamos mesmo devíamos ter uma hora. Era bom ter uma hora para estar aqui a falar consigo. Não temos. E ainda queria perguntar-lhe uma coisa que está à margem da saúde, mas que é importante. Como é que se está a dar no Parlamento Europeu? Eu dou-me bem, é uma atividade muito intensa. Diferente, não é? Daquilo que estava habituado muito cá. intensa. É uma vida política muito sui generis, que nos ensina e que nos obriga a negociar com os adversários políticos, para podermos fazer aprovar o nosso relatório, a nossa proposta. E isso é uma negociação que não é fácil, muitas vezes, mas é uma negociação... É um desafio, quase. É um desafio, porque há uma consigna no Parlamento Europeu de tentar o máximo de consenso, sobretudo entre os dois grandes partidos do Bloco Central, que são os socialistas e democratas e, do outro lado, os conservadores. E esse trabalho de consenso é muito interessante. E não se faz aqui, por exemplo, porque lá tem que se fazer obrigatoriamente. Não há outra fórmula. Porque não há nenhuma maioria, nenhum partido com maioria absoluta e, portanto, é necessário fazer combinações. Claro. E todos os partidos, umas vezes, é os socialistas e democratas que fazem... É mais democrático. Muito mais, é muito mais democrático, muito mais participado, muito mais... E repara, o Parlamento Europeu tem posições a favor do método comunitário e totalmente contra a Sra. Merkel e o Sr. Sarkozy. Aliás, eles não se atreveram, nestes 2 anos e meio de metade do mandato, não se atrevem a chegar lá, a chegar a Bruxelas, porque sabem bem que não seriam recebidos com grandes, como eles esperavam, com tapete vermelho, seriam recebidos talvez com tapete, certamente, mas com grande animosidade de muitos dos parlamentares. E o que é que está a fazer? Não está na área da saúde, não é? Não estou na área da saúde porque entendi que devia variar, devia procurar outras áreas, e duas áreas essenciais, a área do mercado interno, que é por onde começou a Comunidade Económica Europeia, um mercado comum, e, portanto, estamos a celebrar 20 anos da reforma Delors de criação do mercado interno, e fui relator de um relatório sobre o mercado comum para o mercado único dos cidadãos. E estou também na Comissão da Indústria, Investigação e Energia. Neste momento tenho um relatório pesado entre mãos, que é o relatório sobre as redes transeuropeias de energia, quer dizer, tudo aquilo que diz respeito à eletricidade, ao gás, ao petróleo e ao carbono. E, portanto, isso para o futuro. Esse é um relatório que me tem ocupado desde fevereiro e que me vai ocupar ao longo de todo este ano. É muito complexo, há muita negociação. Está a gostar. É muito complexo, basta dizer-lhe que o relatório, eu introduzi umas 100 ou 120 emendas e terminou esta semana o prazo de entrega das emendas, ainda não sei quantas há, mas não me surpreenderia que não houvesse 400 ou 500 emendas. Portanto, é preciso depois negociar cada uma delas com os seus autores, tentar emendas conjuntas, tentar uma afinação do texto, e isso é um trabalho entusiasmante, muito interessante. Para finalizar, sente-se mais europeu já, em geral, ou a raiz portuguesa ainda continua lá? Eu sempre fui naturalmente europeu, vivi em África, mas houve uma altura muito interessante da minha vida em que eu fiz a opção pela Europa. Quando estava a meio do meu curso aqui, eu percebi que não voltaria à África para trabalhar. E, portanto, fiz toda a minha opção europeia. Sempre me senti europeu e, naturalmente, neste momento em que a Europa está tão frágil, nós temos que fazer um esforço renovado para que ela seja relançada. Acredita na Europa? Sim, sem dúvida, que se não acreditássemos na Europa, nós seríamos rapidamente engolidos pelas potências emergentes. Repara que há potências fabulosamente que estão com um ritmo de crescimento brutal, os BRIC, o Brasil, a China, a Rússia, a África do Sul, a Índia, que têm uma pujança económica fantástica. Se nós não acreditássemos nos valores europeus, se não acreditássemos no Estado Social Europeu, se não acreditássemos no Estado de Direito, na luta contra os crimes do ambiente, se não acreditássemos na luta contra as desigualdades sociais e contra o trabalho infantil e o trabalho escravo, nós não seríamos europeus. E o que nós temos é que persistir e fazer com que os países emergentes atinjam também esses níveis. Muito obrigada, professor Correia de Campos. Foi um prazer estar consigo nesta conversa, neste especial saúde.
diferente dos outros, onde habitualmente estou com 3 convidados. Felicidades para o senhor. E esperemos obrigado, que esta não Maria. tenha sido a sua última lição. Nós queremos mais. Muito obrigada. Muito obrigado. É o final do Especial Saúde. Eu volto para a semana. Já sabe, espero por si. Do